Olá, pessoal do nono ano. Hoje a nossa aula vai ser sobre predicados. Eu sei que vocês já tiveram uma noção rápida, né, agora no mês de março. Então, nós vamos estar retomando. O que é mesmo essa palavra, né, predicados, que a gente ouve tanto dentro da nossa língua portuguesa? Muitos acreditam que a gramática, né, isso que a gente estuda da língua portuguesa, ela serve para fazer com que se aprenda a falar o português, o idioma, corretamente. Só que isso não é verdade. Dentro da gramática, nós aprendemos a falar corretamente, escrever corretamente, nos defendermos da vida, falarmos melhor com as pessoas, né? Então, dentro da gramática existem pequenas caixinhas, né, de regras gramaticais que nós aplicamos em determinados momentos da nossa vida diária, né? Então, dentro da caixinha da sintaxe, então, há os tipos de predicado. A sintaxe é a parte da língua portuguesa que trabalha com a criação de uma frase, de uma oração, e aqueles termos que a gente põe ali e organiza o nosso texto, a nossa frase. Bom, nós estamos trabalhando o predicado, mas eu não consigo deixar de lado o sujeito. O sujeito é aquela parte animada da frase, né, da oração. É quem faz alguma coisa, ou fazem alguma coisa com ele. Então, o sujeito é um ser animado. Ou não, pode ser um objeto também, de quem se diz algo, e o predicado é o que se diz desse sujeito. Então, vocês já devem ter ouvido falar assim, mas quantos predicados essa pessoa tem, né? Quantas qualidades isso quer dizer, né? Então, dentro da gramática, o predicado é sim um complemento do sujeito. Então, no exemplo, Maria joga futebol. Maria é o ser animado, além de ser uma pessoa, uma menina, né? Ela é que está jogando futebol, ela é o ser animado, né? E, portanto, é classificado como sujeito. O joga futebol é o predicado, pois é o que se diz de Maria, o que ela está fazendo. Então, o sujeito é a parte quem exerce ou sofre uma ação, e o predicado é aquele complemento. Bom, um macete assim bem legal para vocês conseguirem determinar, detectar, identificar o sujeito é a questão do verbo, né? Então, identificar sujeito e, consequentemente, o predicado é procurar pelo verbo. Para isso, você deve se lembrar que o verbo é aquela palavra que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Esse conteúdo vocês devem ter aprendido lá no quarto ano, né? Que o verbo é ação, é estado ou é fenômeno da natureza. Então, para a gente achar o predicado e até identificar o tipo de predicado, a gente precisa achar o verbo primeiro. Então, quais são os tipos de predicado? Existem 3 tipos de predicado. Tem a ver com qual é a palavra mais importante dessa estrutura. Então, assim, se eu consigo olhar onde está o verbo e que tipo de verbo é, eu já tenho meio caminho andado para achar o predicado. Eles poderão ser verbais, que é quando o núcleo será um verbo, quer dizer, uma palavra de ação. Nominais, quando o núcleo, a palavra principal do predicado, for um nome, um substantivo, um adjetivo. E poderá ser verbo nominal, quer dizer que pode ter as duas coisas. Quando houver um verbo significativo de ação e também um predicativo, uma outra palavra, um substantivo ou um adjetivo de complemento, tá? Então, verbal, nominal e verbo nominal, que é os dois juntos. O verbal, o predicado é verbal quando ele tem um verbo de movimento, verbo de ação, que é significativo. Por exemplo, Maria correu muito. Então, Maria correu muito. O correu é o verbo importante dentro do predicado. Está dizendo o que a Maria fez. Então, correu é um verbo de ação. Então, esse predicado, ele é um predicado verbal. O predicado nominal, ele é significativo por quê? Porque nesse predicado nominal vai ter um verbo de ligação e não um verbo de movimento. Maria é inteligente, ela simplesmente é.
ela não fez nada, ela não se movimentou, né? Ela não correu, como na anterior, ela simplesmente é. Esse é um verbo de ligação. Ele existe ali somente para ligar o termo Maria com a qualidade inteligente. Então, se o predicado tem um verbo de ligação, como é o caso do ele é um predicado nominal, porque a palavra principal do predicado aí é inteligente e não o verbo. E a gente pode encontrar também o predicado verbo nominal, quando nós temos as duas coisas, quer dizer, nós temos um verbo de ação, um verbo significativo, mas também temos um complemento. Por exemplo, ó, o juiz julgou a vítima culpada. O juiz julgou é um predicado verbal. Ele julgou, ele fez alguma coisa. E a vítima ainda era culpada, tem um complemento. Então, ele tem julgou, que é verbal, e culpado, vítima culpada, que é nominal. Ana saiu de casa triste. Poderia ser só assim, ó. Ana saiu. Ela saiu, se movimentou. Seria um predicado verbal. Mas tem ainda um complemento. Ela saiu de casa e estava triste. Então, eu tenho um verbo significativo e tenho triste, que é um adjetivo. Então, ele tem verbo nominal, os dois ao mesmo tempo. Então, é justamente por tudo isso que a gramática deve ser vista como um conjunto de normas e regras que são usados para diferentes objetivos. O maior foco que vocês têm que dar para a gramática quando vocês vão aprender um conteúdo de língua portuguesa, pessoal, é que tudo é aplicável. A língua portuguesa vocês usam para matemática, vocês usam para geografia, para história, para ciências, interpretando, formando respostas, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre os tipos de predicado. Espero que vocês tenham conseguido gravar a explicação.